Os gráficos, então, pessoal, né, o gráfico do Bitcoin, então, durante essa semana, ele está exatamente como eu falei na segunda-feira, uma água de salsicha, completamente lateral. Se a gente entrar e dar um zoom in aqui, né, no gráfico, a gente vai ver que ele está em fase de lateralidade. Por quê? Porque na semana passada nós tivemos uma barra de tentativa de impulsão do mercado e transição. Essa semana nós vamos ter uma barra chamada barra de continuidade e na próxima semana a gente vai saber se vai ou racha. Muito comum o mercado começar a próxima semana, retraindo um pouco até o nível de Fibonacci, até a região 0,38 de Fibonacci, para depois estourar para cima e conseguir romper. E a gente pode sim chegar entre os 30 mil dólares por unidade, né, 28 a 30 mil dólares por unidade, até 35 a 38 mil dólares por unidade. Essa é a região de resistência majoritária semestral. Então o mercado pode sim, dependendo dos dados de controle inflacionário, a gente pode ver o enfraquecimento do dólar continuar e a gente pode ver o preço desses ativos subirem. Perfeito? Então eu vou colocar aqui em tempo real, vou colocar aqui gráfico de 5 minutos, porque a gente já vai ver o que tipo de movimentação vai acontecer. Se eu bato o olho aqui, parece que vai vir queda pela frente, tá? Mas no gráfico de 5 minutos, para fazer um pullback, para o preço continuar subindo, tá? Vou colocar aqui o gráfico de 1 minuto, que é o gráfico da emoção, né? Para a gente ver em tempo real os dados aí de hoje saindo exatamente agora, faltando 1 minuto, tá? Então eu já vou colocar aqui o gráfico para vocês acompanharem e eu vou falar para vocês qual foi então o resultado aí, se esse índice ao produtor ele veio dentro da projeção ou se ele fez um movimento aí a favor da contração econômica, mostrando que a inflação ela pode vir mais controlada do que o mercado espera, tá? Então eu estou acompanhando aqui ao vivo os dados de inflação, depois do PPI, aí a gente vai comentar então o que a gente pode enxergar, tá? Depois dessa live, na live Premium eu também vou discutir estratégias para essa semana depois que sair esses dados, ok? Te peço perdão aí que eu tô ruimzão hoje, tá? Então vamos lá, vamos esperar aí o movimento acontecer e ver se esses dados que geralmente são bastante voláteis, eles entregam alguma projeção de movimento para hoje, tá? Esperem talvez busca de liquidez bilateral, movimento para cima e para baixo ou para baixo e para cima na mesma velocidade. E aqui eu acho que atualizou, eu vou apertar um F5 aqui e vou ver se ele atualizou o horário, tá? Ó, ele veio 0,5, então ele veio negativo, ou seja, né? Olha lá o estourada, algo positivo para o mercado de criptomoedas, ruim para o dólar, então o dólar tende a cair mais, ótimo para os mercados e o movimento de estouração então que está acontecendo, que vocês estão enxergando em tempo real, tá? Então esse tipo de, olha, já veio a vendas de varejo também, então eles vieram a favor da contração econômica. Dados muito importantes, ele vai buscar liquidez bilateral, tá? Então, esse spike que vocês estão enxergando no gráfico é muito normal de acontecer, é justamente nesses momentos em que acontece uma grande volatilidade no mercado. Depois o mercado tende a se acalmar um pouco, tá? Mas sim, nós temos aí então um gráfico diário de continuação de alta acontecendo aqui em tempo real, topos e fundos ascendentes. No gráfico de 4 horas ainda nos mantemos em topos e fundos ascendentes. E o importante é a gente fazer o rompimento então dessa resistência e possivelmente esses dados econômicos que saíram hoje vão acarretar num rompimento e numa alta dessa resistência que era um suporte, né? Só que agora vai volatilizar bastante ainda, tá? Então o preço vai subir, depois vai cair bastante no gráfico de 1 minuto, né? Então no gráfico de 1 minuto a gente vai ter busca de liquidez bilateral, tá? Então ele rompeu para cima. Provavelmente ele vai vir liquidar aqui embaixo e depois ele vai voltar e vai continuar a tendência de alta, tá? Durante o dia de hoje, então, provavelmente vocês vão ver isso daqui acontecendo. Aquilo que eu chamo de ritmo cardíaco, né? Busca de liquidez bilateral é um movimento que acontece, então, quando day traders são liquidados bilateralmente e a busca de liquidez acontece, certo? Então, senhores, ótimo para a contração econômica. A gente precisa romper
essa região de resistência semanal aqui, que é o primeiro topo, que precisa ser rompido de fato, agir como suporte para o preço continuar subindo no semanal. Eu desejo para todos nós que a gente consiga capturar 3 meses de alta até 6 meses de alta, ou seja, um semestre ou um trimestre de alta, para depois o mercado recuar novamente e retomar uma tendência de baixa mais longa, tá? Porque eu acredito, pessoal, que se eu fosse acompanhar só gráfico, né, a gente já está com RSI de reversão. E aí eu estava só esperando um movimento a favor da contração econômica. Então, nesse sentido, provavelmente, então, eu vou tomar algumas posições para essa semana. Vou também querer acompanhar amanhã, mas eu já estou entrando nas criptomoedas novamente e vou dar uma pequena arriscada, porque eu quero ver um pullback e talvez pegar esse movimento de acumulação com um rompimento para cima, tá? O que vocês ainda podem enxergar no gráfico de 4 horas entre hoje e amanhã, tá, pessoal? Ainda é bem possível disso acontecer. É o mercado voltar aqui, testar um pouco os topos anteriores ou a porção aqui da metade dessa região, chegar nesse nível aqui, 19.130, e aí retomar a alta para fazer o pivô de alta do gráfico diário, que ainda não aconteceu, tá? Então o pivô de alta do gráfico de 4 horas já aconteceu, ele está estabelecido, mas o pivô de alta do gráfico diário ainda não aconteceu e o semanal está se confirmando, né? Pode se confirmar ainda essa semana com o rompimento dessa região, não ainda confirmando o pivô, porque ainda precisa de um longo movimento para acontecer o tal do pivô. A gente pode pegar um período aí de um mês de lateralidade, porque o gráfico mensal nos mostra que com essa barra de reversão, tá? Um golfo de alta, ele é um pivô de alta mensal que está tentando se formar de longuíssimo prazo. Então o Bitcoin, se você pega os últimos 10 anos, você vai ver que ele está tentando fazer então um pivô de alta. E o muito comum ele então chegar nessa região, né, e trabalhar o mercado, o preço, antes dele conseguir retomar a tendência de alta, tá? Tal como ele fez como uma grande acumulação de 2 anos de longo prazo para o preço fazer o bull market, tá? Isso é o gráfico mensal. Então, topos e fundos se estrangulando, a gente pode ver algo semelhante a isso acontecer agora nesse novo peanut aqui, né, que pode surgir para o preço continuar subindo no longo prazo, tá? Bull market então se inicia acima dos 40 mil dólares. Rompimento dos 40 mil dólares representaria então o início de um bull market do mercado de criptomoedas. Por enquanto, nós temos um potencial rally de alta até os 35, 38 mil dólares durante um semestre inteiro. Ou seja, nós podemos ter mais 5 barras consecutivas mensais até levar o preço para os 35 mil dólares em caso de a inflação estar sendo controlada, beleza? Então, basicamente, olhando pelo gráfico do mensal, lógico que ainda falta um tempo para fechar, ele está num excelente risco-retorno. Então perguntaram já para mim várias vezes, é hora de comprar Bitcoin? Na minha opinião, sim, tá? Porque os preços atuais, eles já estão bons para o longo prazo. Então, para aquele cara que se preocupa em se comprar aqui nesse mês e vender lá em maio, junho de 2024, tá ótimo, porque a tendência, independente do movimento que ele vai fazer ao longo desse ano, se ele vai fazer isso daqui no mensal antes de romper ou mais tarde, ele tende a fazer aquilo que eu chamo de pivô de alta de longo prazo, tá? Então, assim como eu entrei lá em dezembro de 2018, final de dezembro de 2018, eu também vou entrar nessa posição agora, vendo para hold, né, para o longo prazo, certo? Para trade, aí depois a gente vai falar das estratégias, a gente vai comentar sobre essas estratégias que eu quero trazer para vocês. O meu alvo para o Bitcoin também é a mesma coisa. Eu espero que a gente consiga de 3 meses a 6 meses, de preferência 6 meses, né, pessoal? Um movimento até os 35 mil dólares. E depois eu acredito que com a confirmação da recessão a gente vai voltar e pode parar lá nos 10 mil dólares, tal como aconteceu com os 3.200 dólares lá do S&P 500. Então eu quero pegar esse rally de um semestre, tal como a gente pegou o rally de um semestre lá de 2019, tá? Então chegou em junho e julho, aliás, ano fiscal das empresas, ela inverteu e o mercado começou a cair, o S&P 500 fez a mesma coisa, tá?
Então é isso que a gente quer tentar capturar, um movimento de rally de alta que vai bater no suporte perdido, que vai agir como resistência, né, pessoal? Tá? E tentar ver o mercado talvez voltar a cair e fazer uma extensão do bear market um pouco mais longo, tá? Ainda é cedo dizer que a gente está em tendência de alta semanal, mas se os dados econômicos virem antecipando o pivô do Fed, a gente pode ver o rally de alta de fato acontecendo, tá? E torço para que isso aconteça, porque eu quero fazer bastante dinheiro até metade desse ano. Deixa eu ver o que mais aqui. Vou falar de Ethereum. Ethereum é a mesma coisa, movimento também forte, bem projetado. Tanto Ethereum quanto Bitcoin estão em momento de, em breve, realizar um pouco dos lucros feitos agora. Por quê? Porque nós já estamos bem acima da região do RSI. Provavelmente ele pode chegar até a pontuação 90 ou 95 para depois começar a se recuperar um pouquinho. Então, dentro de tendências de alta, o mercado no gráfico diário ele volta para uma porção aqui da metade, que geralmente é a metade do movimento da onda completa de alta, né, para o preço continuar subindo. Então, ele geralmente vem até a região 0,5 de Fibonacci antes dele fazer um novo movimento. Então, a região 0,5 de Fibonacci, essa região aqui, é a região que mais nós temos o pullback para o preço continuar subindo, e é justamente os topos anteriores desse primeiro pivô de alta que ele fez. E agora ele está tentando fazer um segundo pivô de alta no gráfico diário. Então, no gráfico diário ele já fez pivô de alta, tá? No gráfico de 4 horas, e agora ele vai, em algum momento, em breve, tocar em alguma região para realizar até os 1.380. No momento que ele realizar em 3.380, se ele se segurar como suporte, o preço vai lá e vai buscar os 2.500, tá? O topo máximo do Ethereum numa alta trimestral, na minha opinião, seria os $2.500. Eu acho improvável ele passar dos $2.500, tá? Acho muito difícil ele passar dessa região. E os $2.500, por que $2.500, Augusto? Porque $2.500 é o suporte forte mensal que produziria se a gente rompesse os 2.500 a tendência de bull market pro Ethereum. Então eu estou especulando, né, uma alta do Ethereum durante 3 meses a 6 meses até os 2.500, e ele, na minha opinião, não vai superar os 2.500, assim como o Bitcoin também não vai superar os 38 a 40 mil dólares por unidade, mesmo que a gente tenha um semestre de alta, tá? Esse seria a minha alta máxima, porque é uma região 618 de Fibonacci de um grande movimento de onda, e estamos ainda em bear market, tá? Então, mesmo com essas altas recentes, ainda estamos em bear market. Então, basicamente, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui, ó, botar aqui a região total, pronto. Então, a região 618 de Fibonacci mais importante para mim aqui é os 2.500, que é esse valor aqui, tá? Tô de olho nisso. Cardano pode também iniciar um movimento de rally de alta, ele pode agora retornar, porque também, se vocês olharem o RSI, já está sobrecomprado no gráfico diário. É geralmente nesse momento que ele vai fazer uma região 0,38 ou 0,5 desse movimento de alta. Então, e eu acho que essa semana a gente vai terminar a semana mais lateral. Na semana seguinte, provavelmente, depois que a gente passar dessa lateralidade dessa semana, provavelmente a gente pode ver um recuo um pouquinho mais forte, região 0,5, se segurar e indicar a alta, então, semestral, fazendo com que a Cardano ela consiga buscar pelo menos a região 0,38 dessa longa onda de baixa, tá? Então essa longa onda de baixa, nós temos o principal suporte 80 centavos por Cardano, e $1 por Cardano seria a principal região de resistência para o preço continuar caindo no longo prazo. Então 6 meses de alta para o preço depois retornar e começar a retestar os fundos anteriores. Beleza? Existem alguns fundos aqui que não foram testados ainda como suporte. Na minha opinião, o fundo máximo da Cardano para esse ciclo de baixa longo, que pode durar 1 ano ou um pouco mais, ou 9 meses no caso, né? Seriam 0,15 centavos. Eu ainda acho que o fundo dela vai ser 15 centavos, mas ela vai pegar um rally de alta, porque o Bitcoin promete isso. Última situação que eu quero mostrar para vocês é o tamanho geral do mercado de criptomoedas. Então, o tamanho geral do mercado de criptomoedas já formou um bear trap, que é uma formação de fundo mensal. Então ele fez um bear trap mensal, o que favorece a entrada
né, dele fazer até, né, o tamanho do mercado geral de criptomoedas, ou seja, as altcoins, elas vão subir até o tamanho do mercado de cripto, tem grandes chances de chegar até 1,32 trilhões de dólares e 1,50 se o mercado se empolgar com esse rally de alta, tá? Se esse rally de alta for fazer, o RSI semanal e o mensal vai fazer isso daqui, ele vai vir fazer um topo mais baixo do que os topos anteriores, continuando tendência de baixa, né? Só que é um rally de alta que pode te dar muito dinheiro, muita riqueza. Inclusive eu vou trazer mais uma gema para quem é membro Deuses, tá? Então sexta-feira nós vamos ter mais uma aula de uma outra gema relacionada a Gamecoins, que eu descobri também e que eu vou especular para possivelmente capturar esse movimento de rally de alta, enquanto a inflação está mostrando que está sendo controlada, tá? Ao mesmo tempo que vocês estão vendo aqui o pivô de alta mensal do Bitcoin, que eu mostrei antes para vocês, eu também tenho um pivô de alta também se formando agora, como se fosse uma barra de entrada, tá? Então, é uma barra de alta probabilidade mensal de que os próximos meses vão subir para o preço depois continuar caindo, tá? Então, o preço vai subir por alguns meses, basicamente, e depois ele tende a voltar, né, pessoal, e testar o fundo anterior. Então, é aquela história. Se ele chegar nesse ponto aqui, Bitcoin bate 10 mil dólares, Ethereum bate 400 dólares, tá? Por unidade. Se esse movimento de baixa for prolongado, certo? Então, olhando aqui o pivô de alta, eu prefiro, então, depois de olhar o que aconteceu hoje de dados econômicos, eu prefiro, então, hoje entrar e ficar comprado. Depois do fechamento das 3 lives de hoje, eu vou ficar majoritariamente comprado em criptomoedas a favor da tendência e vou aguardar também um pullback. Então eu acho que ele vai subir um pouquinho mais e depois vai fazer um pullback na porção superior para iniciar a tendência de alta no RSI, certo? Porque o semanal, pessoal, ele tá quase, ó, ele tá a um passo de entrar em tendência de alta semanal, tá um passinho mesmo, ele hoje já deu mais uma entradinha aqui. A gente precisa que ele comece a fazer topos e fundos ascendentes, e essa média apontando para cima é ponto de entrada semanal, tá? Então eu vou entrar semanal. Para quem quiser colocar stop loss, coloca o stop loss abaixo da região, tá? Para quem quer deixar dinheiro em corretora, eu não vou fazer isso, mas para quem quer deixar, coloca o stop loss abaixo aí do market cap total de 850 bi, que no BTC seria, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. BTC seria stop loss, na minha opinião, teria que ser abaixo de 19 mil dólares. 19 mil dólares seria o meu stop loss, abaixo dele seria os 19 mil dólares. Certo? Espero que tenha gostado. Fofolete.